Já estamos craques? Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos esperar um pouco, então, até as pessoas começarem a perceber que a nossa live já entrou no ar. Ó, uma Aproveitar, vou pessoa já deu um atualizar. sinalzinho de... Ó, 3 pessoas, né? O pessoal logo enxerga, né? Boa noite, Luciana. A gente está pensando em uma vinheta, né? Para abrir essa live, uma musiquinha, para dar o tempo das pessoas entrarem e se assentarem na Pois sala, é. né? Pois é, uma boa, né? Agora que a gente está treinando também na página da escola, está tendo umas Isso mesmo. assessorias novas, né? Ai, ai, hoje foi muito especial, né? A gente tem que, acho que, falar um pouquinho da nossa primeira aula pública na página da Dolfina, hoje de tarde. Uma aula pública que falava sobre Covid, sobre como o pessoal, a população do bairro São José está enfrentando essa pandemia, e teve muita participação, a gente ficou muito feliz, e eu estou feliz até agora. Não tenho nem como dizer, assim. Olha só, Caroline, Sidônia, Elcio Calciorá, é marido da Arabelle. Arabelle é minha colega de 10, né? Onde é que está a Arabelle? Um beijo para ela, que ela é uma das 10 Ah, sim, finalistas Arabelle. do Educador Nota 10. Então, gente, 24 pessoas já na nossa live, aumentando bastante, que felicidade. O nosso tema hoje é sobre alfabetização, né? Eu vou pegar minha colinha aqui para começar, a gente sempre tem que começar com um caminhozinho, né? Senão, e depois só vai, depois as perguntas de vocês são tão legais e envolvem tanto a gente que, né, a gente consegue ir tocar de ouvido depois, né? Mas no início É, a bem gente assim. vai tendo que fazer uma colinha, né? E então o nosso tema é a alfabetização como processo permanente na educação. Vocês viram o post, foi a sugestão de tema da Juliana. A Juliana já está aí, né? A Juliana foi alfabetizadora, eu acho que a vida toda, e trabalhamos juntas na Afonso Pena por um período. E aí, ó, ali a Arabelle já vai entrar, já vai dizer um oi daqui a pouco. Então, e aí a Juliana sugeriu esse tema. E nós, né, e como é que esse tema, e a gente aceitou, e depois ficou pensando nela, ia falar o que, afinal de contas, né? Porque parece que é um tema, a alfabetização é um tema, parece que todo mundo já falou, todo mundo já disse, mas de uma certa forma a gente ainda não conseguiu resolver o problema, né? É. Existe um problema de alfabetização no Brasil inteiro, né? A gente sabe que existe. E na verdade, nós ainda, enquanto nação, né, não conseguimos resolver esse problema. E o tema da nossa live é sempre também de fundo, né? Nós temos sempre o tema de fundo, que é quem vai reinventar a escola depois dessa pandemia? Quem? Né? Então, por que esse tema está sempre de fundo? Porque nós não temos como esquecer isso, nós não temos como esquecer que existe essa pandemia, esse vírus, e que nós temos que nos reinventar mesmo. Nós temos que nos reinventar. Mas será que nós temos que nos reinventar só para sobreviver à pandemia? Ou será que a gente tem que reinventar coisas que nós já tínhamos entendido como cristalizadas, né? Como a alfabetização? Nós temos 33 pessoas ao vivo agora. Então, quando a gente fala de alfabetização, né, como um processo permanente, a gente tem essas duas palavras que nos norteiam, né, alfabetização e letramento. Então, qual seria a diferença? Eu sei que vocês sabem, né, a diferença, e eu acho que eu estou falando agora mais para a gente se sintonizar, né? Então, a alfabetização é o processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever.
E letramento desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas sociais. Então, a alfabetização é adquirir a habilidade de fazer, e o letramento é o uso competente dessa habilidade nas práticas sociais. Vocês sabem que a gente não vive fora das práticas sociais, mesmo que a escola às vezes ache que a gente está fora, né? Que existe uma cultura escolar, um mundo escolar que é fora das práticas sociais. Então, quando a gente fala de alfabetização, a gente daí, depois de pensar mais sobre o tema, a gente já abre o nosso horizonte de que a alfabetização não seria só aprender a ler e escrever, mas sim aprender diversas linguagens, os códigos de diversas linguagens que existem. Quais são essas linguagens? Né? A linguagem matemática, a linguagem tecnológica, a linguagem socioemocional, né? A linguagem também do corpo. E aí eu posso dizer que existe uma linguagem geográfica, uma linguagem histórica, termos e maneiras de entender o mundo em cada disciplina que a gente já viu. Então, existe esse tipo de alfabetização, e ao mesmo tempo que tem que existir esse tipo de alfabetização, também existe esse tipo de letramento, né? Então, é preciso todas as habilidades que nós adquirimos aprender a usar competentemente nas práticas sociais. E aí, né, depois que a gente compreendeu isso, né, e aí a Juliana vem a nos ajudar, porque eu vou ficar procurando por ela não me fique quieta aí a noite toda. É por isso que precisa ser um processo permanente, sim, é por isso que precisa ser permanente. A gente tem que entender que a alfabetização e o letramento, né, são processos que nós vamos construindo o tempo todo na escola, né, e que nós não estamos nunca prontos. Nós não estamos prontos, os alunos não estão prontos, nem nós, nem ninguém, né? Isso é uma lição importante que a gente tem que aprender. A cada momento, nós podemos aprender novas coisas. E aí, dentro dessa conversa toda, pensando sobre isso, a gente foi conversar e olhar lá para dentro da Dolfina. Como é que a gente faz lá, afinal de contas? É diferente? A gente tem um pensamento diferente? O que a gente pensa na Dolfina? E aí nós nos juntamos para conversar com uma das nossas professoras, que vai aparecer mais tarde um pouquinho, para conversar sobre isso, né? Como é que é essa alfabetização? É diferente? Será que lá na Dolfina a gente tem isso? Esse processo permanente na educação com a alfabetização ou não? Né? E aí eu acho que a Leia pode falar um pouco. Nossa conversa foi... Nós até dissemos que nossa conversa de ensaio, porque a gente faz, né, um ensaio, a nossa conversa de ensaio podia ser gravada, que podia ser a tal da live, né? Porque a gente vai se descobrindo nas coisas que a gente faz, e a gente poderia gravar, né, que iria ser muito legal, né? Então, e vai conversando e as coisas vão vindo, né, vão aparecendo, enfim. Mesmo. Porque foi um susto, né, assim, falar desse tema num primeiro momento, né, como já estava explicando, é um tema que já é muito discutido, que não se tem uma solução muito clara, todo mundo quer uma alfabetização de qualidade, mas a gente ainda não conseguiu alcançar, né, e já é um assunto muito falado. E nós conversamos muito sobre isso, mas num primeiro momento a gente pensou, a gente não faz nada de tão diferente, o que a gente vai falar, né? Mas aí a gente começa a conversar e começam a aparecer, não, mas a gente pode falar disso, isso aqui não é falado, né? E a gente conversa muito com os professores, em reuniões, enfim. E eu acho que o que a gente vai trazer aqui é o que a gente conversa nas nossas reuniões, né? Então, assim, não é uma fala que é minha e da Joyce, é uma fala, é uma construção que a gente tem dentro da escola. E uma dessas discussões que a gente teve, a gente falava a respeito da formação do professor. Que a gente não se sente preparado quando sai da vida acadêmica para alfabetizar. E conversamos um pouquinho sobre isso numa das nossas formações da escola, né? Que o professor acaba se formando, o alfabetizador, dentro da escola, na prática, com aquele colega que tem um pouco mais de experiência, com a coordenação pedagógica, e eu acho que a gente está vivendo esse processo dentro da nossa escola, a gente está se construindo.
entre várias discussões de metodologia, do que fazer, como fazer essa transição da educação infantil para o primeiro ano e depois do primeiro ano para o segundo, enfim, nas inúmeras discussões a gente ainda não encontrou uma receita, como eu disse antes, que a gente acha que não tem, mas a gente vem construindo esse trabalho muito coletivo e melhorando ele a cada encontro, a cada discussão que a gente faz a respeito, né? Então, todo mundo queria saber como é que a gente faz para alfabetizar. E aí tem um monte de curso, né, na internet, várias lives falando sobre isso, como se tivesse uma receita. Até muitas vezes eu recebo ofertas de curso dizendo como alfabetizar todos os seus alunos. Como se tivesse um jeito, uma receitinha pronta ali que desse conta de todo mundo, né? Nunca fiz nenhum curso desse, eu não acredito que seja assim, né? Mas eu confesso, eu disse, meu Deus, o que será que eles dizem lá, né? Porque parece que é uma coisa simples, e não é, e a gente há muito tempo vem conversando, vem discutindo. Eu pensei muito, porque as lives fazem esse movimento com a gente, né? A gente começa a pensar, daí vai recapitulando e vai aprendendo também, né, e revendo algumas coisas. E eu me lembrei da minha prática, eu não tive muitos anos de experiência como alfabetizadora, mas a minha prática, eu buscava trazer muitas questões de letramento, mas quando não funcionava, o que eu fazia? Voltava lá para a questão da família silábica. Isso também foi uma coisa que a gente conversou em reunião, assim. Quando não está funcionando, o que a gente faz? Né? Porque a tendência é essa. Então vamos ensinar a família silábica que não está, se ele não está aprendendo de outro jeito. Enfim, a gente vem fazendo essas discussões já há bastante tempo. E um dos caminhos que a gente experimentou ano passado foi pensar nessa transição da educação infantil para o primeiro ano. Porque a gente tem no município de Novo Hamburgo, uma proposta muito consistente de educação infantil e que a gente acredita muito lá na escola, né? Então, o que a gente vem tentando fazer é aproveitar essa proposta da educação infantil e pensar numa transição acolhedora que consiga dar conta dessa alfabetização. Então, por isso que a gente chamou, então, uma colega hoje, né, a Tamara, que fez essa experiência ano passado, né, de ter uma turma de faixa etária 5. Aliás, acho que até ano passado ela tinha faixa etária 4. E primeiro ano, numa sala, não tentando trazer a questão do ensino fundamental para a faixa etária 4, mas fazendo o processo inverso, né, aproveitando as boas propostas da educação infantil. E ela vai falar, acho que um pouquinho disso agora. Antes de chamar a Tamara, antes eu queria fazer um gancho daquilo que tu estava falando, vou deixar ela cozinhando mais um pouquinho ali. Fazer deixar ela mais nervosa. Mas, assim, antes disso, eu queria fazer um gancho com aquela ideia, de quando você falava antes, a gente vai pensando o que o nosso aluno, o que está faltando para o nosso aluno. Eu acho que isso é uma conversa importante, que é preciso ter na escola, os coordenadores com os professores sobre isso. Aquele aluno que não aprende, falta o que para ele? E aí, como tu vem dizer assim, a gente tem muito dessa coisa de ficar dando letra, né? Às vezes eu via, às vezes crianças, e daí eu vou falar um pouquinho da minha experiência de professora de português nos anos finais, crianças que ainda não tinham sido alfabetizadas, lá no 7º ou 8º ano, e aí o que os meus colegas diziam, sim? Não, é porque ninguém alfabetizou essa criança. Você imagina que uma criança passou pela escola, a escola nossa, né, pública, até lá, e ninguém nunca alfabetizou porque faltou letra. Não faltou letra. Com certeza a letra não faltou, né? E aí o que tu faz depois que essa adolescente, né? Esse adolescente está ali, tu faz o que com ele? Dá letra de novo. Dá letra e família silábica e juntando coisinha. Não, eu não sei, para cada criança, falta uma coisa diferente. Mas com certeza não é letra, não foi falta de alfabeto. É isso que as pessoas acham. Então eu vou sentar todo dia, daí eu vou parar de dar minha aula de matemática, ou de história, ou de geografia, e eu vou sentar do lado desse aluno, vou alfabetizar, porque ninguém nunca alfabetizou ele.
Não, né? As pessoas todas tentaram nesses métodos tradicionais e um pouco diferentes, com letras. E aí? E aí eles não aprenderam. Então, a gente precisa olhar de uma outra maneira, olhar de outro ângulo para compreender por que é que essa criança não está aprendendo. Né? Mas a nossa tendência é sempre olhar pelo mesmo lado. Né? Sempre puxar para dar mais letra, mais do mesmo, né? E a gente tem que dar outra coisa. Eu lembro que um tempo atrás a gente tinha um projeto lá na Dolfina, que era com a professora Leila, que era do corpo, né? Então, esses alunos também não estavam aprendendo e a gente ofereceu mais atividades corporais para eles. Então, vamos chamar a Tamara, né, para falar com a gente dessa nossa aproximação, né, do ensino fundamental da educação infantil, ao contrário do que as pessoas tendem a fazer. As pessoas tendem a pegar o fundamental e jogar na educação infantil. Cartilha, lista de palavras, muita letra, e o que a gente está fazendo não, é pegar a educação infantil e arrastar para o fundamental, né? Nessa transição mais acolhedora para essas crianças que conseguem tanto na educação infantil. Tamara, seja bem-vinda na nossa live. Boa noite, gurias. Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu acho importante eu comentar um pouco sobre a minha trajetória também, enquanto profissional. Eu fiz magistério, pedagogia, e no magistério eu sempre fugi do período da alfabetização, das turmas de alfabetização. Eu buscava fazer as práticas em turmas a partir do 3º ano, de preferência 4º ano, porque eu já queria que eles estivessem prontos, entre aspas, né, que eles já soubessem escrever, enfim. Porque eu tinha um certo medo, né, porque é uma responsabilidade bem grande, é um momento muito bonito, mas eu preferia fugir disso porque tinha esse medo. Então, eu acabei trabalhando muito com a educação infantil, me encantei também por essa etapa da educação, que é muito bonita, as crianças pequenas aprendendo, e eu acredito que precisa ser muito valorizada também. Mas ali na Dolfina, chegando ali, na verdade no final de 2018, né, surgiu esse desafio de ter uma sala em que seria em um turno a faixa etária 4 e no outro turno o 1º ano. Na mesma hora que surgiu essa proposta, eu já falei com a Leia e disse, mas essa sala precisa ser diferente, porque vai ser uma sala que vai ter educação infantil. Então, não pode ser uma sala cheia de classes, primeira coisa, né? E a gente foi conversando, trocando ideias. Então, no ano passado, no início do ano, sempre os professores voltam antes para a escola, fui para a minha sala e comecei a arrumar. E a ideia da organização da sala seria, então, que é até como ela está hoje, né? Tirar as classes, aquelas individuais que tem para cada aluno, que eu sei que muitas escolas, né, no 1º ano é assim, mas eu preferi usar aquelas classes antigas, pequenininhas, que cabem 4 crianças, geralmente, aquelas mesinhas de grupo. Então, a gente conseguiu algumas dessas mesinhas e colocamos lá na minha sala. Mas também outro desafio, outra questão, seria que na minha sala não teria espaço para todos os alunos estarem sentados ao mesmo tempo. Ou seja, eles não iriam entrar na sala, colocar sua mochilinha atrás da cadeira e ficar sentadinho naquele lugar durante a tarde toda. Não, isso não acontecia. Então, isso com certeza era um desafio, né? Mas justamente é com essa ideia de aproximar a educação infantil com a alfabetização, o ensino fundamental. Mas pensando em ter uma sala com espaço para as crianças poderem brincar, para elas poderem explorar aquele ambiente, um espaço para que o corpo da criança tenha espaço, né, de se movimentar, não fique apenas sentadinho, parado. Então, foi pensando nisso que eu procurei organizar a sala de uma maneira acolhedora, aconchegante também para eles. E assim,
né, assim se iniciou esse meu trabalho como, então, essas duas turmas distintas, mas na mesma sala. E foi uma experiência muito boa, né, foi minha primeira experiência no ano passado, mas foi bem interessante, assim, porque no primeiro ano, com a ideia da aproximação com a educação infantil, eu busquei fazer muita atividade, muitas propostas, e que eles nem estivessem nas classes, em que a gente estivesse no chão, sentados em uma roda para conversar, para trabalhar a oralidade deles. Ou então, enquanto alguns estavam ali no chão, jogando algum jogo que eles já conseguiam jogar sozinhos, eu ficava com o outro grupo, geralmente eu dividia a turma em dois grupos, um grupo deixava mais livre, fazendo algo que eles conseguissem sozinhos, e o outro grupo, então, eu fazia atividade dirigida, e eu podia estar mais atenta, assim, ajudando eles, né? Daí, sim, esse grupinho ficava geralmente nas mesinhas, nas classes. Então, essa é uma das propostas, assim, que a gente iniciou no ano passado. Esse ano nós temos 3 salas com esse mesmo formato, né? Cada prof organizou do seu jeito, mas são 2 profs bem queridos também, colegas que a gente troca muita ideia. E a gente estava cheio de expectativas, né, para continuar com esse trabalho que se iniciou, e acredito que a gente vai aprender muito ainda com essa experiência. Com certeza. Isso mesmo. Até as gurias estão aí, estão parabenizando, mandando recados. Estão muito felizes em te ver, Tamara. Aí, esse ano, a gente iniciou, então, né, com 3 turmas de primeiro ano, e aí todas as turmas têm faixa etária 5 junto, né? Bem para a gente conseguir integrar e pensar sobre isso e encontrar a alfabetização com a nossa cara, né? Esse processo. E eu acho que a gente vinha numas reflexões bem interessantes, muito bacanas, assim, para isso, né? Conseguimos, as salas começaram bem diferente, né? Já foi uma coisa que chamou atenção, então. E, enfim, quando voltarmos, continuaremos pesquisando, né? Mesmo, com a nossa prática. E a gente tem que entender também que uma das coisas que a gente preza, eu acho que lá na Dolfina, é essa ação corporal, né? A gente não aprende as coisas parado num lugar, nem as crianças, nem nós adultos. Pode pensar pelo fora da caixa, né? O quanto nós, professores, aprendemos com essa movimentação dos alunos e a nossa própria movimentação. Sair da sua sala, ir para outra sala, pegar um outro grupo de alunos que tu não conhece. Quer dizer, é uma coisa corporal, é uma coisa sentida no corpo. E a gente tem visto, e com muita tristeza, né, que as políticas públicas não estão indo para esse caminho. A gente está vendo as políticas públicas crescerem nessa ideia de que vão ter na educação infantil cartilha, né? Eu não acho, quando a gente fala em alfabetização como um processo permanente, e eu sei que muitas críticas foram dadas ao fato da gente fazer alfabetização até o 3º ano, e eu acho que porque as pessoas não conseguiram compreender direito, as pessoas não conseguem compreender direito esse processo de alfabetização. E elas dizem assim, mas a escola particular alfabetizar antes. Alfabetizar antes, não sei. A questão é que a gente precisa ter tempo para fazer essa alfabetização na medida de cada aluno. E aí a gente não pode ser o tempo todo tolhido por um ano que acabou. Então, a gente conseguiu levar 90% da turma para ser alfabetizado, e aí a gente vai ter que reprovar 10% da nossa turma, porque aquele tempo marcado, né, que eu não sei quem no MEC, ou eu não sei aonde, decidiu que essa criança tinha que estar alfabetizada. E aí ele não está totalmente alfabetizado, e aí a gente tem que romper. Não, então tem que fazer tudo de novo. E eu acho que isso também foi um dos motivos que fez com que a gente tentasse, que a gente começasse a implementar na Dolfina os ciclos, né? Para a gente também se libertar dessa escola seriada. Então, nós temos agora os ciclos, seria também o nosso primeiro ano de experimentação, e aí a gente foi
segurado, né? E aí nossa experimentação está toda na cabeça, mas dessa importância desse tempo. E aí eu acho que tu podia falar um pouco, Tamara, disso, né? Dessa criança, da educação infantil, que não é tão diferente, ela não se transforma no primeiro ano, né? Ela não vai para o primeiro ano transformada, e daí ela vai se sentar numa cadeira e a gente vai abrir e vai enfiar, né? Tudo nela. E o quanto eles aprendem nessa brincadeira, nessa possibilidade de experimentar. Sim, isso mesmo, é bem isso que eu acredito, né? Que a criança, quando ela vai para o primeiro ano, não significa que ela deixa de ser criança. Muitas acabam de completar 6 anos e já entram para o primeiro ano. Então, elas precisam muito, muito ainda de brincar. O brincar tem que estar presente durante a aula, né? Durante a rotina dela na escola, não somente na hora do recreio, mas também em momentos na sala, em momentos no pátio, como professora. Então, eu procuro respeitar bastante isso. E até no início do ano a gente vê que eles querem o tempo todo brincar. Eu estou ali fazendo uma brincadeira mesmo com eles, uma proposta mais lúdica, mas eles querem, prof, mas a gente vai poder brincar, porque eles chegam, eles se encantam com a sala. Eles querem explorar aquele espaço novo ali, né? Então, justamente isso, a gente tem que, assim como a Leia falou, que a rede de Novo Hamburgo, a parte da educação infantil é muito reconhecida, é uma referência para outros municípios até. Nós também temos que trazer esse trabalho para o ensino fundamental, a alfabetização em si. É uma etapa assim que já tem uma pressão em cima das crianças, né? Por parte da família, por parte às vezes do professor, a própria criança, ela quer aprender, ela tem aquele anseio, mas a gente precisa respeitar o tempo dela, a gente precisa respeitar as necessidades dela enquanto criança também, deixando o tempo disponível para ela brincar, dando a ela espaço nessa sala, né, que ela possa se movimentar nessa sala, que não seja uma sala que limite, que não seja um ambiente só de cópia, né? Até isso, lá na minha sala foi tirado o quadro ano passado, porque o quadro, ele ocupa, querendo ou não, ele ocupa uma parede inteira, praticamente. Então, eu acabei optando por tirar, fiz igual um quadro menor, colando papel contact na parede, dá para escrever com giz, mas é bem menor. Então, ele atende às necessidades que a gente tem, porque o quadro ele não serve para cópia, né? As crianças não ficam sentadas com o caderno copiando. O quadro ele é usado para quando a gente precisa fazer um jogo da forca e as crianças precisam visualizar a palavra todas ao mesmo tempo, ou quando elas mesmas têm alguma dúvida e querem fazer esse registro ali, uma lista de palavras, enfim, né? Ele é usado nesse cotidiano. Eu acho muito bem lembrada essa questão do quadro, nem lembrava mais disso, mas eu acho que tudo que tem por trás disso, né? Porque quando tu tira o quadro da tua sala, tu também tira a centralidade de ti, né? Não é mais tu lá no quadro explicando como a coisa acontece. Tu sai dessa postura e tu vai interagir, tu vai mediar essa aprendizagem com o grupo, né? Então, foi fantástico, assim. Então, eu acho que em 2018, chegou o final do ano, veio aquela coisa assim, será que a Tamara vai querer continuar com essa proposta? E quando tu veio e disse que sim, foi muito gratificante, porque a gente vê o quanto a gente pode crescer com isso, né? Então, e essa questão do quadro veio bem de ti, né? De, acho que não precisa, enfim, posso tirar? Claro que pode, né? E eu acho que foi muito bacana. E como tu trouxe essa questão da cópia também, né? Porque aí, como entrando na questão do processo contínuo da alfabetização, foi uma coisa que a gente refletiu bastante com o grupo também, né? Aquela questão de ter alunos do primeiro, do segundo ano com a cópia da rotina no caderno. Né, alunos que ficavam muito tempo ali copiando letra por letra, não fazia o maior sentido. Então, a gente discutiu sobre isso, viu o porquê que a gente fazia isso, né? E disse, mas tem que ter algum tipo de registro no caderno. Então, a gente pode repensar esse tipo de registro, né? Não que não tivesse, então, mais o registro, mas que fosse uma coisa mais autoral do aluno, não tão centralizada na cópia. E o tempo que muitas vezes a gente perdia
né, de aprendizagem desse aluno que ficava ali um tempão tentando copiar letra por letra, né, no caderno de uma rotina, assim. Eu acho que é uma prática que acontece muito, porque a gente vê e escuta os professores comentando sobre isso também, né, que é uma prática recorrente ter alunos em processo de alfabetização copiando a rotina do quadro. E aí eu fico pensando, assim, se eu tivesse que copiar, por exemplo, alguma coisa em japonês, né, o tempo que eu levaria para copiar uma palavra, uma frase, acho que é mais ou menos como um aluno em processo de alfabetização se sente, né? Vendo aquela coisa, é muito difícil mesmo. Então... desculpa, te interrompi. Não, pode. Eu acho que essa coisa que tu falou, e foi de uma coisa simples, né, do quadro, de tirar a centralidade do professor. Não é... E aí as pessoas acham que se o professor não é o centro do trabalho, ele é menos importante do que... muito pelo contrário. Um professor, com certeza, é muito importante, mas mais importante é o professor que consegue dar espaço para que os seus alunos aprendam. Um dia eu disse, né, tenho dito às vezes, quem sabe a gente para de ensinar, se a gente parar de ensinar, talvez eles aprendam. É isso, não é o nosso ato de ensinar que faz uma criança aprender. A criança aprende na interação, na pergunta, né? Aprender é um processo próprio dela. Não é nós que damos a ela o direito de aprender. Eu queria fazer, antes de abrir para vocês de novo, eu queria comentar um pouco do que as pessoas estão falando. Tem muita gente falando muita coisa aqui no chat, né? Muitas pessoas. E estamos muito felizes, né, que nós estamos mantendo aqui mais ou menos 50 pessoas o tempo todo nos ouvindo. Olha que joia, né? Uma live com 50 pessoas firmes, assim, agora 52, deixa a gente muito feliz, né? Por quê? Porque o que a gente faz aqui nas lives não é nada mais do que aprender junto com vocês, junto com as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque a gente precisa pensar muito para falar aqui. Então, na verdade, quem mais aprende em tudo isso somos nós que estamos aqui, né? Que estamos tendo que fazer uma ginástica mental para tentar entender e tentar explicar as coisas que a gente faz. Então, eu queria dizer, tem a Rita, né? Falou... perdi o comentário da Rita aqui, né? Ela falou aqui uma coisa sobre o que eu tinha comentado, né, da escola particular, né? Que as pessoas, além de não entender, eles querem comparar o universo de experiência dos alunos de escolas particulares com a rede pública. E não dá para comparar. E quando eu digo isso, eu não estou diminuindo um grupo em relação ao outro. Eu não estou dizendo assim, não dá para usar a metodologia da escola particular na escola pública, porque os alunos da escola pública não são tão inteligentes. Exatamente pelo contrário, né? As vivências que os alunos da escola pública têm, elas são vivências que nos levam a uma maneira diferente de ensinar, uma maneira diferente de trabalhar com eles. Porque se a gente ouve os alunos, a gente vai perceber que aquela turma, e diferente de uma turma de um ano para o outro, né? Aquela turma vai dizer para ti, vai dizer para o professor o que é que eles estão precisando, o que eles estão pensando, né? Então, não é que um grupo de crianças seja melhor que o outro, mas o fato da gente receber uma coisa pronta e jogar em cima deles, sem se permitir ouvir o que eles têm para dizer e compreender a dinâmica da sala de aula, que faz dar errado. Então, a alfabetização dá errado no Brasil inteiro, por aí, porque a gente não ouve essas crianças e a gente não consegue nos ouvir em conversa, né? A Daniela fala aqui do corpo, né, que não pode ser esquecido. O corpo também vai para a escola e a gente esquece às vezes, né? Acha que a criança está com a mente. Eu diria que a cabeça e um bracinho para escrever, né? Uma mão. Poderia ficar em casa, né? A Renata, olha, ela vai colocar a gente numa sinuca de bico, mas eu vou pegar, né? A gente pode. Gostaria que eles falassem sobre as avaliações externas e sobre índices, como isso se dá com crianças tão pequenas no primeiro ciclo. E aí, nós não ensaiamos essa resposta aí, né? A Renata jogou para nós, eu vou pegar. Então, quem quer começar?
eu posso começar e daí, de repente, a Tamara vai me ajudando, assim, né? É um momento bem angustiante, assim, as aplicações, principalmente no primeiro ano, né? Até porque a gente leva uma proposta, então, muito lúdica, de rodas de conversa, né? A gente deixou as folhinhas prontas de lado, né? As folhas, as propostas que são feitas são personalizadas dentro de um projeto, dentro de uma proposta pensada, e aí chega uma prova imensa para os alunos do primeiro ano fazerem, né? Responderem, assim, com tempo determinado. Então, é um momento bem tenso, assim, bem difícil. O que a gente costuma fazer? A gente olha para isso e vê o que isso pode nos ajudar a identificar algumas coisas, né? Mas a gente não segue, a gente não treina eles para fazer as provas, né? A gente já conversou muito sobre isso e combinou que não faria isso, né? A gente olha, observa muito, assim, como eles estão interagindo quando estão resolvendo essas propostas, mas não mudou a nossa proposta para caber dentro da prova. Não sei se a Tamara quer comentar alguma coisa também. Eu acho que é bem por aí, né? Até era uma das coisas que eu procurava a Leia para comentar, que me angustiava um pouco, porque vem de repente uma prova para aplicar com o primeiro ano, mas eles não estão acostumados com aquilo, porque, claro, tem atividades com papel, eu elaboro algumas propostas, enfim, eles usam o papel para registro, mas uma coisa é usar uma folha, outra coisa é ter 15 folhas grampeadas, com um monte de questões, eles não estão acostumados, então é um pouco complicado, né, Leia? É bem desafiador fazer com eles, né? Para quem tem que. A professora geralmente não é a titular, troca, né? Sim. No primeiro ano é mais difícil um pouco, a Leia acompanhou. E também pela questão que eles estão acostumados no momento da proposta, da atividade, nunca eles estão fazendo sozinhos, sem poder conversar com outro colega, né? Porque isso é uma prova, e não tem prova no primeiro ano, então é um pouco difícil, assim, né? E como a Leia disse, a gente só usa como um diagnóstico, isso sim, que é a proposta até da prova, mas não com a intenção de preparar eles, de fazer atividades iguais para que eles saibam fazer na próxima prova. Não, nesse sentido não, né? Exatamente. A gente precisa pensar também assim, a questão não é o índice, né? Agora eu vou puxar a fala da coordenadora, né? Não é o índice que é o problema é como a gente obtém esse índice e para que a gente obtém esse índice, porque é preciso monitorar o que a gente está fazendo. Nós temos que ter um controle sobre a alfabetização na escola. Nós temos que ter um controle sobre o desenvolvimento dos alunos, né? E aí a questão é que esse controle ele é nos dado de fora. Ele é colocado para nós de uma maneira que não era esse se a gente fosse fazer, né? Nós temos muito controle sobre a aprendizagem dos nossos alunos. Não sei se a palavra controle não é adequada. Nós temos acompanhamento da aprendizagem dos nossos alunos, né? Nós acompanhamos de diversas maneiras, e se nos fosse pedido uma maneira de compreender e de acompanhar melhor essa aprendizagem de um ano para o outro, que eu acho que precisa ter também, né? E assim, eu lembro que lá em 2012, quando nós iniciamos na Adolfina, a gente colocou uma prática que usamos até hoje, né, que são os testes de níveis, aqueles testes simplesinhos de 4 palavras e uma frase, que a gente faz com as crianças. Os professores fazem, né, frequentemente, e a gente faz, a coordenação, a direção, faz antes dos conselhos de classe, né, para que a gente possa enxergar essa criança também, né, para que a gente possa ver essa criança e falar dela, né? Porque é muito ruim a gente falar de uma criança que a gente nunca viu, né? A gente não sabe nem quem é, aí a gente olha porque o professor trouxe e a gente diz, tá. E não pode ajudar, essa é a questão.
Não é que a gente quer controlar o que o professor está dizendo, não é que a gente não confia no que o professor está dizendo, é que a gente não está fazendo nada daí, né? A gente está lá fazendo o quê? Não sabe nem quem são as crianças. Então, lá, em 2012, para poder entender isso, a gente instituiu que nós, coordenadoras, iríamos fazer esse teste. E aí, então, nós temos esse índice, desde 2012 até hoje, de como é que essas crianças estão chegando no início do ano e tudo mais. Esse índice serviu para nós pensarmos nas práticas que estávamos realizando. Então, a gente observou lá em 2012 que os alunos estavam chegando no segundo ano sem quase nada construído, né, de hipótese. Não, né, de cópia, de nada, não é isso que a gente queria. De hipótese de escrita. Não estava quase nada construído, eram muitos pré-silábicos. Então, a gente fez essa medição dessa maneira, obteve o nosso índice, trabalhou em cima dele e evoluiu. Hoje a gente já não olha muito mais para esse índice, né? A gente tem, por uma questão histórica também, né, para a gente poder levar isso nessa questão histórica de estudo do desenvolvimento da escola. Mas aí, quando a gente acha que o índice, que a gente precisa treinar a criança para atingir o índice, aí a gente desvirtua tudo que nós estávamos falando, né? Então, é preciso ter um acompanhamento na escola, mas é preciso, eu acho que capacitar os gestores, capacitar as coordenações para que ajudem os professores a criar uma medida, né? O que é que nós queremos medir? Esse ano a gente começou a observar como essas crianças estão desenvolvendo corporalmente, que era uma coisa que índice nenhum está medindo, né? Só deixa eu aqui. A Renata, vamos ver se a gente explicou para ela, né, o que ela queria. O controle acontece desde... Vamos ver aqui. O controle acontece desde a escolha de comunicar a aprendizagem com pareceres descritivos. A educação se repensa, se reconstrói, fazem mini histórias de vida. Precisamos muito aprender com a educação infantil. É verdade. Exatamente. As maneiras... não é possível falar de um processo de uma criança com um X numa caixinha, né? Isso não, sim, isso não. Isso não faz nenhum sentido. Deixa eu ver quem é que mais está aqui, antes de passar a palavra para vocês de novo. Dizer um oi para a Arabelle, entrou agora, querida. Olha. Né, a Juliana está comentando, né, que essas conversas com os colegas são maravilhosas. Muita gente te elogiando, Tamara. Todo mundo é teu fã, eu também. Viu? Obrigada, gente. Somos, né? Obrigada. E aí, eu vou pedir para as pessoas irem colocando mais perguntas. Nós ainda temos um tempinho, mais uns 15 minutos para falar. Quem mais quer perguntar alguma coisa, pode ir colocando aí. Já ir pensando em outros temas, né, para a nossa próxima live, o que nós podemos fazer. Vão escrevendo aí, enquanto a Leia e a Tamara falam mais um pouquinho. Eu queria comentar um pouquinho, assim, enquanto tu falava, eu fui lembrando dos alunos copistas que a gente tinha, né? Então, a gente falava alunos, às vezes a gente recebia, né? Ou daqui a pouco percebia que ele na verdade, não escrevia, ele copiava as coisas, e tinha uma letra muito bonita, muito organizada. Isso também fez a gente pensar nas práticas dessa alfabetização na continuidade, né? Então, a gente trabalhou com essa questão de menos cópia, né? E construímos algumas ações que acontecem desde a educação infantil até o 5º ano, né? Ou a segunda etapa do segundo ciclo, no caso da escola ciclada. Uma delas, então, são os diários de turma, que é uma prática que muitas professoras já fazem, né? De ter uma atividade, e daí constrói o diário com a turma, né? Só que daí o que a gente fez? Colocou em todas as turmas, para que a gente possa ter uma escrita autoral desses alunos. Menos cópia e mais registros, né? Que eles são os protagonistas. E é uma prática que tem funcionado muito bem, que a gente iniciou, né, no ano passado, mas daí o que acontece? Os professores iniciam
a aula com a leitura desses diários. Então, podem dar continuidade também na aula e perceber a forma que os alunos estão percebendo essas aulas, né? Porque daí cada dia um aluno leva para casa, registra a forma que ele percebeu, os alunos que já escrevem, então eles mesmos registram, os pequenos podem fazer com desenho, com a ajuda dos pais, enfim. E a gente vai dando essa autoria e saindo dessa questão muito forte ainda, que é de cópia, né, e de caderno cheio, todas essas coisas, a gente vai tentando se distanciar, né, e sair. E eu acho que isso, quando chega essa questão da prova, choca bastante, né, porque se a gente não trabalha na sala de aula nem com 3 atividades seguidas de registro, né, nem com 3 folhas seguidas, imagina quando vem 20 questões para serem respondidas. É bem complicado mesmo, né? Então, é o caminho contrário. Mas, enfim, a gente sempre olha para isso, vê o que a gente pode aprender. Eu acho que uma discussão que também surgiu daí foi as provas de primeiro ano já trazem coisas com letra cursiva, né? E, assim, num primeiro momento, eu olhei para aquilo e pensei, nossa, os nossos alunos não vão saber responder. E, na verdade, muitos acertaram, porque eles foram pela intuição deles, assim, porque, se eu não me engano, a palavra, na última vez, era pato. Então, o P, ele realmente é parecido com o script, né? Então, muitos acertaram, porque foram pela dedução. E aí, a gente trouxe essa discussão também. Por que a gente força tanto um tipo de letra e não outro, né? E o quanto isso, às vezes, impede que o aluno, que a criança possa olhar para o mundo, porque o mundo não está escrito só na bastão maiúscula, por aí, né? A gente tem todos os tipos de letra o tempo todo. E às vezes a gente subestima a criança e fica só num tipo de letra. E o mundo não é assim. Então a gente também fez uma discussão, também pensou sobre isso, né? E a gente vem qualificando muito o nosso processo de alfabetização. Tem aqui uma fala da Dani, vou colocar aqui. Se puderem falar das práticas fora da sala de aula também, da importância do pátio, da pracinha, podem relembrar a chegada da Tamara na escola e como ela, junto com outras professoras, mudaram o nosso pátio. Ó, Tamara, essa aí é para ti. Tu lembra o que tu fez no verão passado? Eu lembro. Tem várias profs aí, né, que fazem muitas coisas legais no pátio. As profs da educação infantil, a gente é bem parceira uma das outras, né? Mas eu lembro que logo que eu cheguei, uma das coisas que eu quis fazer aí no pátio era colocar uma cozinha lá no pátio, né? Uma pia para eles brincarem com o barro, com a terra, enfim. E alguns pais ajudaram no sábado, então foi bem legal. É bom contar com a participação também das famílias, né? Uma coisa que eu queria comentar, que eu ouvi a Leia falando e lembrei, a Joyce também, que comentou sobre a educação infantil, né? Para a gente também poder ter um olhar mais atento para as crianças, porque é difícil, tu ali com uma turma com 25 alunos no primeiro ano, geralmente, né? 20 a 25 alunos, tu conseguir acompanhar cada um, olhar para todos, mas individualmente também para cada um. O trabalho em grupos facilita muito isso. Claro que também não é tão simples fazer isso, e não é todos os dias que é possível, né? Mas sempre que possível eu coloco no meu planejamento alguns momentos em que eu vou acompanhar um grupo específico e depois o outro, para não todos ao mesmo tempo, para mim conseguir acompanhar mais de perto cada criança, para mim conseguir no dia a dia perceber como eles estão, as hipóteses deles de escrita, né? Para não ser só a partir de uma testagem que vai me falar, mas é nos registros diários deles, né? Cada dia, cada proposta, assim a gente vai percebendo. Então, é isso assim que eu procuro fazer para que aproxima também, eu acho, da proposta da educação infantil. Isso aí. Aí, mais gente foi falando aqui.
Nossa, esses comentários já dá outra live, gente. O pessoal a gente hoje disse que a gente não ia esgotar esse assunto hoje, né? A gente falou. Mas o pessoal aqui está inspirado falando, né? A Yara fala, é preciso se sentir à vontade com a sua escrita. E aí eu fico, realmente, né? A gente precisa oferecer todos os tipos de letra para os alunos, e aí eu vou chamar a Andrea Zimmer, né, nessa conversa, que ela fala muito para nós, a letra script minúscula, porque a gente faz uma passagem da bastão para a cursiva. Só que o mundo é escrito em script minúscula, né? O mundo não é escrito em bastão e não é escrito em cursiva. E aí as crianças não conseguem ler, então a gente não permite que eles se apropriem de um monte de coisa, porque limita, né? Aí, outra coisa que eu queria engatar no que a Tamara falou, de que, ela acompanha um grupo e depois acompanha outro, e aí a gente fala muito na escola, eu acho que é uma conversa hoje, né, para se falar na escola, que é a questão da autonomia das crianças. Elas precisam ter autonomia para brincar, para escolher trabalhos do que vai fazer, para trabalhar sozinhos. Elas precisam ter autonomia para conversar com o colega do lado, para resolver seu problema. E aí, o que a gente tem visto, que a gente vê muito, são crianças que só fazem quando o professor manda, que não tem autonomia para nada, para escolher um brinquedo, para escrever alguma coisa que pensou, para nada, só faz o que o professor manda. E aí, que tipo de criança que tipo de pessoa está se formando aí? Uma pessoa que só sabe seguir ordens que alguém deu. E hoje a gente vê isso, né? Nós falávamos, começou essa pandemia, as crianças foram para casa, agora ninguém mais sabe aprender. Ninguém aprende sozinho, ninguém aprende com o irmão, ninguém aprende com... As pessoas todas estão esperando que professores e que a escola entreguem uma atividade. Aí sim a minha criança vai aprender. Nossa, mas se eu conversar com ela, ela vai aprender também. Se eu assistir um filme com ela, ela vai aprender. Se eu brincar com ela, descrever o meu nome e o nome dela, ela vai aprender também. A coisa mais simples do mundo é uma criança aprender. E a gente vai criando um monte de possibilidades, um monte de empecilhos, porque eles não podem aprender do jeito que eles naturalmente querem. Eles têm que aprender do jeito que a gente está mandando. E assim é a escola. A escola que faz eles sentarem um atrás do outro, que faz eles andarem em fila para ir no banheiro, essa história de fila eu não entendi ainda, né? Por que é que a gente tem que fazer as crianças andar em fila? Então, graças a Deus, lá na Dolfina a gente conseguiu eliminar essa história de fila ridícula, né? Para que precisa fila? Quando mais que uma pessoa quer entrar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Aí, e a porta não está aberta, né? Mas mesmo assim não precisa fazer fila. Por quê? Porque a gente fica parado aí e a gente, aos poucos, vai entrando nessa sala, sem empurrar ninguém. Porque não é a fila que faz a gente não empurrar as pessoas, né? Porque eles se empurram na fila, a coisa que mais as crianças fazem é se empurrar na fila. Parece que botou uma fila e eles estão se empurrando. Então, quanto conflito ocorre ali, né? Muito conflito desnecessário. Porque a gente quer que eles fiquem na fila, não pode ficar um pouquinho mais... Não, tem que ficar um atrás do outro. Deus me livre, né? Mas, então isso, né? A autonomia das crianças. Aonde está a autonomia das crianças? Elas só vão ter autonomia se a gente favorecer. Daí eu nem digo se a gente dá autonomia para elas, porque a gente não dá autonomia para ninguém, né? A gente permite, a gente favorece, a gente abre espaço para que elas sejam autônomas e resolvam seus problemas. E aí estariam aprendendo um monte de coisa. Aliás, na live hoje, a gente viu, na nossa live da aula pública, a gente viu que as crianças estão aprendendo um monte de coisa, estão inventando um monte de coisa, sem a gente mandar atividade, né? Junto lá com a Nicole e o grupo dela de WhatsApp, né? Que faz uma brincadeira. Agora, são 53 minutos de live, 51 pessoas. Vocês querem finalizar uma fala, gurias? O que vocês querem dizer para finalizar aí com chave de ouro nossa live? Bom, eu acho que esse assunto é desafiador. Tem muita coisa para a gente pensar, para continuar discutindo. O caminho é longo,
mas a gente não está caminhando na esteira, a gente está caminhando, né, Andréia? A gente está caminhando ligeiro, assim. Não alcançamos ainda, porque o que a gente quer? Todos os nossos alunos alfabetizados, com qualidade. A gente não quer deixar nenhum para trás. Então, e é isso que a gente vem buscando, é isso que cada vez que a gente senta para conversar, para discutir, é o que a gente quer encontrar. Né? Eu acho que as nossas ações também, nossa prática de alfabetização, busca muito questões da iniciação científica, né, que permeia o nosso trabalho lá na Dolfina. Então, acho que a gente está pensando esse processo de alfabetização e conseguindo construir com esse grupo, que eu aprendo junto com as professoras aprendem entre elas, a gente aprende com os alunos, assim, porque, como eu disse, quando falar sobre alfabetização, meu Deus, o que eu sei sobre alfabetização, né? Não, a gente tem escolas que têm professoras há anos alfabetizando, mas, enfim, eu acho que a gente conversa muito e a gente vem conseguindo construir um trabalho cada vez melhor, que ainda não está onde a gente quer, né? Mas que a gente está indo e a gente vai conseguir. Eu também queria aproveitar para falar, né, já que a Leia tinha comentado comigo para mim falar sobre um trabalho que eu comecei agora na pandemia a fazer. Eu criei um perfil profissional para mim no Instagram, justamente pensando o que eu poderia fazer para colaborar nesse momento com as pessoas, né? Então, eu criei esse perfil para compartilhar ideias, compartilhar pensamentos, propostas, atividades, claro, mais voltada para a alfabetização e educação infantil, que é a área que eu atuo, e ali eu coloco coisas simples, né? Assim como a Joyce disse, as crianças estão fazendo coisas em casa, elas não estão deixando de aprender por estarem em casa. Mas, às vezes, as pessoas não se dão conta que uma receita, a criança ajudar no preparo de uma receita, a criança brincar de fazer a lista de compras, ou fazer a lista de compras mesmo do mercado, já é algo muito importante, é algo rico para ela, né? É um momento de aprendizagem e é um momento que ela vai se sentir importante por participar do cotidiano da família, né? Por participar de uma tarefa da família. Então, o Diogo ficou de colocar para mim nos comentários. Já colocou. Obrigado, Diogo. Então, ali eu compartilho coisas simples, né? Justamente trazendo, assim, questões de letramento. Porque dentro de casa pode acontecer tanta coisa simples, mas que vai ajudar a criança, né? E que ela pode escrever, pode criar as hipóteses dela no momento de brincar, né, em várias situações, enfim. Então, eu só queria compartilhar esse meu trabalho, né, porque eu acredito que a gente tem que compartilhar o que a gente sabe, o que a gente gosta, e assim como na escola tem o projeto Aprender e Compartilhar, assim é na nossa vida, né. E sobre a alfabetização, eu só tenho a dizer que eu me encantei pela alfabetização, e eu sou muito grata por essa oportunidade ali na Dolfina que eu tive de começar esse trabalho. E assim como a Leia disse, nós estamos aprendendo juntas, né? Eu tenho muito a aprender, eu busco, eu leio, eu assisto vídeos. E ali no grupo também, várias colegas me ajudaram. Eu procurei várias colegas que já tinham trabalhado com o primeiro ano e trocaram de turma, e com colega também da mesma turma, enfim. Não vou citar o nome de nenhuma, né, para ninguém ficar chateada, mas toda a equipe ali é muito querida, é muito parceira, a gente pode contar um com o outro, né? Não existe competição, e isso é um ambiente bom de trabalhar, de estar junto e de aprender, né? É isso. Joia. Segue lá no Insta, curte. Eu tenho que dizer que eu tenho feito tudo em casa. Tenho feito todas as atividades e é muito bacana, assim. E com certeza minha filha não vai ter dificuldade no processo de alfabetização, que está fazendo tudo direitinho. A gente vai brincando e vai aprendendo. Pois é. Então, a gente agradece muito a participação de todos vocês aqui. Eu vou dar uns beijos agora, mandar uns beijos, né, para Karen,
Karen Ertel, que fez um monte de comentário aqui, não sei se eu pronunciei o nome certo. Ana Maria, minha amiga Ana Maria, faz muito tempo que eu não te vejo. Deixa eu ver quem mais. Michele, né, a diretora ali da Afonso Pena. Ivone, também da Afonso Pena. Aí os nossos colegas, né, Rosalino, Daiana, Tayane, Diogo, todo mundo aí. A Juliana, né, que ficou até o finalzinho. Arabelle, minha querida, Raquel, Luciana Almeida também comentou um monte de coisa. Então, agora sobre o tema da próxima live, né? A gente sempre tem que engatar um tema para ficar pensando a semana toda. E aí as pessoas falaram, né, eu acho que a gente teria mais tema para falar da linguagem, mais ainda, mas o que será que as pessoas estão dizendo aqui, né? Matemática, como é que se dá a aprendizagem matemática? E semana passada já tinha gente falando da matemática. E realmente nós temos um projeto muito interessante de aprendizagem e ensino da matemática lá na Dolfina, um projeto que nossa, tem um carinho imenso por todos os projetos, mas esse da matemática eu tenho bastante carinho, porque foi uma coisa que veio dos alunos, né? Veio de uma assembleia, os alunos começaram a nos questionar que não era bem assim, e que eles queriam aprender matemática, e a gente foi se coçar, foi se mexer e foi tentar aprender. E para essa, né? Então eu acho que o projeto de matemática é um tema muito legal para a gente conversar na semana que vem. E aí vou jogar para o alto para as minhas colegas da Dolfina que querem participar, dar seu depoimento, falar um pouquinho, porque a matemática parece que a alfabetização mas a matemática parece que é o dodói, né, das escolas. A matemática é ligada, infelizmente, à dor, ao medo, né, ao insucesso, as pessoas travam, e não, meu Deus, matemática é muito legal, é muito interessante, e a gente ter uma relação saudável com a matemática na escola inteira é uma coisa muito preciosa. Eu acho que nós estamos fazendo uma coisa muito importante lá, desmistificando essa ideia da matemática, né? A gente sempre diz as pessoas dizem às vezes com orgulho, eu não sei nada de matemática. Como se fosse um orgulho para dizer, como se... então, tem um monte de coisa que se fala de matemática. Eu estou vendo a Vanusa, que nos acompanhou, né? Quem sabe a Vanusa vem nessa próxima live para falar um pouquinho. Não vamos conseguir falar tudo, com certeza, porque tem muito para falar desse tema. De todos os temas, a gente não consegue esgotar nunca, né? A gente sempre tem muito para falar. A Sidônia aí... Quero ver a Sidônia na próxima live fazendo comentários. A Vanusa que escreveu aqui. Boa temática, não matemática, né? Quem sabe? O nosso projeto a gente chamava de Viva Mática, quer dizer, não tem nada de má na matemática. Então, infelizmente, tudo que é bom acaba. A gente nem viu o tempo passar hoje, acho que foi assim. Verdade. Muito rápido. Mas a gente vai manter o tempo em 1 hora, mais ou menos, né? Porque senão a gente abusa de vocês e a gente não está tentando abusar, né? Eu coloquei também os meus contatos, né? De Instagram, de Facebook, de YouTube. Então, quem quiser falar comigo, quem quiser ver o material que eu ando escrevendo, fiquem à vontade para se inscrever nesses canais. Um abraço e um beijo para todos vocês. Tchauzinho. Tchau. Tchau.